Seção I da licença por motivo de afastamento do cônjuge 84. Poderá ser concedida a licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com seu cargo. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, seção IV da licença para o serviço militar 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida a licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção V da licença para a atividade política 86. O servidor terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao do pleito. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, seção V da licença para capacitação. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 88, revogado pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 89, revogado pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 90, vetado. Seção V da licença para tratar de interesses particulares 91. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Redação dada pela medida provisória N2, 225/45, de 4 de setembro de 2001, parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Redação dada pela medida provisória N2, 225/45, de 4 de setembro de 2001, seção V da licença para o desempenho de mandato classista. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na linha C do inciso 8º do desta lei, conforme disposto em regulamento, observados os seguintes limites. Regulamento, para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores. Para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 4 servidores. Para entidades com mais de 30.000 associados, 8 servidores. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de reeleição. Capítulo 5 dos afastamentos. Seção I do afastamento para servir a outro órgão ou entidade 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses. Redação dada pela Lei N. 8.270, de 17 de dezembro de 1991. Regulamento vide Decreto N. 4.493, de 3 de dezembro de 2002. Regulamento, e, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Redação dada pela Lei N. 8.270, de 17 de dezembro de 1991, em casos previstos em leis específicas.
Redação dada pela Lei N. 8.270, de 17 de dezembro de 1991, na hipótese do inciso I, sendo a seção para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Redação dada pela Lei N. 8.270, de 17 de dezembro de 1991, na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo crescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Terceiro, a cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Redação dada pela Lei N. 8.270, de 17 de dezembro de 1991, quarto, mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. Incluído pela Lei N. 8.270, de 17 de dezembro de 1991, quinto, aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos parágrafo I deste artigo. Sexto, as seções de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos I e segundo e parágrafo I deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Incluído pela Lei N. 10.470, de 25 de junho de 2002, sétimo, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos parágrafo I deste artigo. Incluído pela Lei N. 10.470, de 25 de junho de 2002 via de Decreto N. 5.375, de 2005, seção I do afastamento para exercício de mandato eletivo. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições: e, tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Investido no mandato de vereador, a, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. B, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce um mandato. Seção I do afastamento para estudo ou missão do exterior. 95. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. A ausência não excederá a 4 anos, e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida a exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa ávida com seu afastamento. Terceiro, o disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Quarto, as hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dá-se-á com perda total da remuneração. Vide Decreto N. 3.456, de 2000, seção I, do afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país. 96. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no país. Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim.
Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Terceiros afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos 4 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Quarto, os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos parágrafo e terceiro deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Quinto, caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no quarto deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. Sexto, caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no quinto deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. Sétimo, aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos desta lei, o disposto nos parágrafo a sexto deste artigo. Capítulo 6 das concessões 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Redação dada pela medida provisória N 632, de 2013, e, por um dia, para doação de sangue. Pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 dias. Por 8 dias consecutivos em razão de a. Casamento, b. Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Parágrafo renumerado e alterado pela Lei N 9.527, de 10 de dezembro de 1997, também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Incluído pela Lei N 9.527, de 10 de dezembro de 1997, terceiro, as disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário na forma do inciso 2º do, incluído pela Lei N 9.527, de 10 de dezembro de 1997, quarto, será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e segundo do caput do desta lei. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. Capítulo 7 do tempo de serviço 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Revogado pela Lei N 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 102. Além das ausências ao serviço previstas no são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de e férias, exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal, exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no país, conforme dispuser o regulamento, desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento.
júri e outros serviços obrigatórios por lei, missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, licença: a. A gestante, a adotante e a paternidade. B. Para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, c. Para o desempenho de mandato classista, ou participação de gerência, ou administração em sociedade cooperativa, constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento. D. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. E. Para capacitação, conforme dispuser o regulamento. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, f. Por convocação para o serviço militar. Deslocamento para a nova sede de que trata o x. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. E. O tempo de serviço público prestado aos Estados, municípios e Distrito Federal. A licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 dias em período de 12 meses. A licença para a atividade política, no caso do o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal. O tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. O tempo de licença para tratamento da própria saúde, que exceder o prazo a que se refere a alínea B do inciso 8º do incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, o tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Terceiro, é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Capítulo 8º do Direito de Petição 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. 107. Caberá recurso e do indeferimento do pedido de reconsideração das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. 110. O direito de requerer prescreve. E, em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Título 4º do Regime Disciplinar. Capítulo 1º dos Deveres. 116. São deveres do servidor. E, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Ser leal às instituições a que servir.
Observar as normas legais e regulamentares. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. As requisições para a defesa da fazenda pública. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. X. Ser assíduo e pontual ao serviço. Tratar com urbanidade as pessoas. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Capítulo 2º das Proibições 117. Ao servidor é proibido, vide medida provisória N2, 225-45, de 4 de setembro de 2001, e ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Recusar fé documentos públicos. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de infiliarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, atuar como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Proceder de forma desidiosa. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos: participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. E gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma desta lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. Capítulo 3º da acumulação. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Terceiro, considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica.
Redação dada pela medida provisória N2.225/45, de 4 de setembro de 2001, 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, capítulo 4 das responsabilidades 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. Terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele será executada, até o limite do valor da herança recebida. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 124. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para a apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Capítulo 5 das penalidades 127. São penalidades disciplinares. E, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do incisos I a 8º e X, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: e. Crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, x. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, transgressão dos incisos 9 a x v e do 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção do prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e instauração, com a publicação do
ato que constituir a comissão, a ser composta por 2 servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração, incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório, incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, julgamento, incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a indicação da autoria de que trata o inciso I, dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a comissão lavrará, até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, terceiro apresentada à defesa. A comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, quarto no prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no terceiro do. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, quinto a opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, sexto caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, sétimo o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, oitavo procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos 4º e V desta lei. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 134, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. 135. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do será convertida em destituição de cargo em comissão. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, vi, x e x do, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do, incisos 9 e x, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do, incisos I, vi, x e 11. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere observando-se especialmente o que. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e a indicação da materialidade dar-se-á,
incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a, na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias, incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, b, no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, após a apresentação da defesa à comissão, elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas, e, pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias, pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. 142. A ação disciplinar prescreverá, e, em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, em 2 anos, quanto à suspensão, em 180 dias, quanto à advertência. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Terceiro, a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Quarto, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Título 5º do Processo Administrativo Disciplinar, Capítulo 1º, Disposições Gerais 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Revogado pela Lei N. 11.204, de 2005. Revogado pela Lei N. 11.204, de 2005. Terceiro, a apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração. Incluído pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto. 145. Da sindicância poderá resultar, e, arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Capítulo 2º do Afastamento Preventivo 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.
Capítulo 3º do Processo Disciplinar 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, observado o disposto no 3º do, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Redação dada pela Lei N. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a comissão terá como secretário o servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. 150. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; julgamento. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Seção I do inquérito 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, aclarações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexado aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirme, proceder-se-á à acariação entre os depoentes. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Terceiro, o prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis.
Quarto, no caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. 162. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. 164. Considerar-se-á réu o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor da